Boa noite a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui, ter os nossos amigos desencarnados, que com certeza também estão aqui conosco. E estamos finalizando, o mês comemorativo do 80º aniversário da nossa casa. E todos nós precisamos de um oásis para refazimento de nossas forças espirituais e materiais. Tá bom? E nós fomos assim agraciados numa reunião de doutrina, quando uma companheira sugeriu que o tema fosse uma analogia com a árvore milenar do carvalho. E à medida que nós íamos estudando, fazendo uma breve pesquisa na reunião, mas nós vimos o quanto tinha em comum com a doutrina espírita e a nossa casa e o transcorrer do tempo. Daí, num dia inspirado, o nosso amigo João, ele recebeu, teve a inspiração da criação dos temas que foram desenvolvidos na palestra. Nós iniciamos no dia 2 de maio, com a Cristina Sarraf, trazendo um pouco da história do espiritismo aqui no Brasil. O quanto sofreu a influência do religiosismo, podemos dizer assim. Depois, nós tivemos as várias fases de desenvolvimento do carvalho, da germinação à frutificação. E em que etapa que nós nos identificávamos, em que etapa nós estávamos. E esse tema foi conduzido com a Débora Benites Oliveira. Depois o Fábio Cabral nos trouxe o questionamento da aprendizagem, o amadurecimento com o decorrer do tempo e das existências. O quanto a doutrina espírita nos prepara e esclarece sobre as vicissitudes da vida. A ressignificação do sofrimento. Na semana passada, tivemos a presença do Antônio Carlos Amorim, que nos trouxe reflexões sobre nossa responsabilidade, sobre a condução da doutrina espírita. Individualmente, estamos nos tornando seres melhores, mais fraternos? Qual o nosso comprometimento com o próximo e nossa contribuição para a sociedade? Estamos seguindo as orientações trazidas através da doutrina espírita? E hoje nós vamos, para encerrar esse ciclo de palestra, nós vamos ter o nosso companheiro lá do Paulo Estevam e também presidente da UNSE Tatuapé, Norberto Tomazini, que vai versar sobre o tema: o que planejamos para o amanhã? Seremos extintos? Vamos conseguir manter a casa mínimos? Teremos representantes amanhã? Eu cheguei nessa casa em janeiro de 2000 e aprendi muito com o legado de todos os antepassados que deixaram o seu registro, a sua história aqui na casa. Materialmente, na luta para conquistar o necessário materialmente, e nós vimos isso através de uma breve exposição sobre os bazares que a casa realizou, e quantas fogaças foram fritas, e quantas festas, tardes de primavera que nós tivemos aqui, que muito além de confraternização e angariar recursos, nós tínhamos a harmonização dos trabalhadores aqui da casa. Nós falamos da importância que a casa oferece para o Departamento de Educação Espírita e Infanto-Juvenil, que passou por tantos nomes no decorrer desses 80 anos. Falamos da mocidade espírita e seu papel na formação dos jovens e no processo de frutificação. Os cursos que deram instrução e trouxeram esclarecimento para todos que deles participaram, apresentando o mundo espiritual e o intercâmbio com o mundo material. E quantos eventos ocorreram? Quantas lembranças?
O coral do Mínimos deixou história por muitas casas que passou, se apresentou. Então, a nossa gratidão a todos os antepassados pelo árduo trabalho de semeadura, de cultivo, de floração, de frutificação para chegarmos até aqui. Que todos nós, trabalhadores atuais, deste manancial de bênçãos, tenhamos sempre a vontade, o desejo de trabalhar, de nos instruir, de nos autoconhecer, de nos auto-melhorarmos, porque esse é o único caminho, nos melhorando, para que a gente possa causar, uma transformação na sociedade. Então, a minha gratidão a todos. E eu gostaria de convidá-los nesse momento, para quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhinhos, quem quiser ficar de olhinhos abertos, mas vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, que exemplificou o caminho a ser percorrido, para que alcancemos o nosso burilamento interno e consequente felicidade. Que possamos a cada dia nos dedicarmos mais ao próximo e termos no nosso irmão um filho querido. Que os bons espíritos inspirem o Beto, que vai nos trazer o tema desta noite. E assim rogamos permissão para iniciarmos mais uma palestra. Assim seja, Pai. E agora, eu acho que todos conhecem, o Beto, Norberto Tomazini, mas para nós é o Beto. A casa é sua, Então, boa noite a todos. Tá bom? Estou muito feliz de ver aí pessoas que eu já conheço desde que eu era jovem, Agora não sou mais jovem, Como a Júlia Nezu falou no último curso que eu fiz, nossa, eu conheci o Norberto quando ele era jovem, agora ele já é um senhor de 50 anos. Aí que eu percebi como já tinha passado quase 27 anos que eu tinha começado no movimento espírita, Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesses 80 anos. Você sabe que a primeira vez que eu vi uma reunião da USE foi quando a Jacira, que era minha sogra, mulher do meu sogro aqui, o Valderli, ela estava passando a presidência da USE, eu acho que para você. Não, para o Arnaldo Espadafora, aqui na reunião, e eu vim na reunião e eu vi a reunião do conselho, eu era namorado da Paula, acho que eu estava namorando há uns 6 meses a minha esposa, e foi aqui no Minas que eu vim buscar a Jacira, porque ele estava numa reunião mediúnica, não podia vir, eu vim fazer uma moral buscar a sogra, E aí eu vim aqui com a Paula e acho que muitos de vocês estavam aqui já nessa época ali, 94, 96, 97, acho que por aí. E o Washington me convida para ir na USE em 2003, acho, 2004, o Washington me convida e eu entro na USE como diretor de doutrina e aí o Adonai também não deixou eu sair mais, a Rosana não deixaram mais. Mas eu tenho muito carinho pelo Mínimos, uma casa muito querida, eu brinco que é meu segundo lar. Não sei se vocês sabem, uma época, durante quase um ano, eu frequentei a reunião aqui com a dona Ana, reunião mediúnica, que eu saí do Paulo Estevam por causa de trabalho, precisava de uma reunião mediúnica e vim frequentar o Mínimos também. Então quase que vocês tiveram o azar de eu ficar por aqui. Tá, o tema hoje é um tema que eu trouxe algumas reflexões para a gente, sobre o que está na doutrina espírita, e alguns pensadores atuais, o que eles vêm falando sobre esses temas. A primeira pergunta que eu vou deixar para nós pensarmos assim, a gente estava conversando aqui, estava eu e a Marli, não precisa responder, mas vamos começar a pensar. Nosso planeta está melhorando ou está piorando? Por que eu trago essa pergunta antes de começar a falar de extinção? Porque a gente só fala da pandemia, do que aconteceu, da morte. Eu não estou negligenciando nada disso, os acontecimentos de violência, do que acontece.
E por outro lado, a gente pega o Livro dos Espíritos e diz que o nosso mundo está evoluindo, que nós estamos evoluindo. Mas a todo momento, quando eu olho o momento atual, eu tenho uma visão que o mundo não está melhorando. Até porque nós que já temos uma certa idade, quando paramos e tentamos comparar com o passado, vem uma certa nostalgia de que aqueles tempos passados eram tempos melhores. Então hoje com vocês, vou tentar brincar um pouco com alguns pensadores, espíritas ou não, para a gente tentar chegar nessa discussão, tá bom? Então, quem vai estar com a gente hoje, acho que vocês conhecem o Allan Kardec, acho que vocês conhecem aquela pessoa chamada Leon Denis, e vocês conhecem também aquele do meio, é um pouquinho mais velho, Platão, tá? 357 anos ele morre antes de Jesus, tá? Como vocês sabem, Platão foi a pessoa que nos contou sobre Sócrates, né? Sócrates não deixou nenhum livro, Platão conta. E a gente vai pegar uma alegoria que Platão usa dentro de um livro dele, vai ser a primeira coisa que a gente vai ver aqui, não sei se vocês já viram falar, um livro chamado A República. E nesse livro tem um capítulo 7, onde ele fala uma coisa muito interessante. Há 2.400 anos atrás, ele fala justamente sobre uma caverna, que é chamada Alegoria da Caverna, tá bom? Depois que a gente conversar, vou trazer essas duas pessoas aqui para conversar com vocês. Um pesquisador sueco, um pesquisador canadense, ambos professores da faculdade de Harvard, para a faculdade do MIT, e especialistas em analisar a situação do mundo. Todas as grandes empresas no mundo hoje seguem mais ou menos o que esses caras estão falando, que são dois pensadores atuais. Será que o que eles estão falando está próximo do que a gente entende do Espiritismo, que nos foi passado? Vamos tentar analisar isso também. Então vamos começar há 2.400 anos atrás. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Eu trouxe é maior, mas eu trouxe um resumo. Então vocês entenderam? São prisioneiros, estão de costa para a realidade. Eles enxergam a realidade através de sombras distorcidas de uma caverna. Um desses escapa e vai conhecer a realidade. Quando ele volta e descreve a realidade, as pessoas que estão vendo o mundo
por uma visão distorcida, não acreditam nele. Mas o fato de não acreditar nele não significa que aquela realidade não era conhecida. O que Platão quer trazer para nós nisso? Que o mundo da sensação, o mundo material, é o mundo que nós vivemos amarrados, olhando para as sombras nas cavernas. O verdadeiro mundo, nessa alegoria de Platão, é o mundo que está fora da caverna. É o mundo que aquele prisioneiro conseguiu enxergar. Então a gente tem que entender que o mundo material, e Platão coloca isso, o mundo material, o mundo da sensação, é um mundo que é sentido, mas o mundo a ser vivido é o mundo real. E para Platão, o mundo real ele só pode ser conhecido através da sabedoria. E sabedoria para Platão é o conhecimento das coisas, é a filosofia, é você ser capaz de entender por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui e o que o mundo espera e qual a minha marca que eu vou dizer no mundo. Porque senão viveremos eternamente como esses seres que estão acorrentados, encarando a realidade através de sombras lá na parede da caverna, tá? Peraí, opa. Então eu acabei de explicar isso para vocês, depois eu vou deixar até a apresentação aqui. Então é muito importante a gente entender que Platão já deixava claro no livro A República, que é um livro onde ele explica o que seria um governo perfeito, o que seria um mundo perfeito, um mundo ético e moral. A gente pegar esse livro, ele é bem grande, se você ler esse livro parece que ele foi escrito há 3 semanas atrás, né? Para não falar ontem, tá? Por quê? Porque a gente sabe, isso está no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca toda a doutrina de Sócrates e como ele disse, porque já era um precursor dessas ideias do mundo espiritual e desse mundo moral que sempre existiu. Tudo bem? Continuando aqui. Se eu for lá também para Allan Kardec e perguntar, vamos colocar a teoria, o primeiro livro, que a gente sempre devia estar dando para as pessoas que estão chegando na casa, que é o Espiritismo. Acho que todo mundo conhece esse livro. Se a gente pergunta para Kardec, lá nos textos onde ele começa a escrever, no preâmbulo, ele fala o seguinte, que vocês já sabem disso, mas eu queria extrair um pedaço com vocês aqui. O Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências moral que emanam dessas mesmas relações. O que ele está dizendo aqui para nós? Quando eu adentro ao Espiritismo e entendo que eu sou um espírito e por algum tempo eu estou habitando essa carne, o que muda? Não é o fato de vir no centro tomar passe. Não é o fato de participar de um curso. O que muda? O que muda a minha visão da minha família, minha visão dos meus filhos, das pessoas que convivem comigo, minha visão de mundo no meu trabalho? O que muda? Porque se eu não tiver essa reflexão, por isso que ele fala, quando ele prova, através da indução, que existe um mundo, esse mundo é o mundo espiritual, onde existe um intercâmbio que sempre existiu entre esse mundo e nós, e que a nossa essência não vai deixar de existir, ela é eterna. Quando ele mostra isso, ele coloca Deus sendo justo e bom. E nós como filhos de Deus. E Jesus como exemplo. Não é isso que a gente aprende? Mas a reflexão não é externa, ela é interna. O que isso toca em mim? O que isso toca em mim, em qualquer atividade do meu dia a dia, inclusive na casa espírita. O que isso toca em mim quando eu estou elaborando um trabalho da casa espírita? O que isso toca em mim quando eu estou dando o meu testemunho dentro de uma execução ou uma discussão dentro da casa espírita? Então, é muito importante essa reflexão, lembrando da alegoria de Platão. Porque se nós não conseguirmos, com o Espiritismo, quebrar essas correntes para conhecer o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento espiritual, nós ainda iremos continuar encarando a realidade pelas sombras na parede e não pelo sol, que é o que aquela pessoa conheceu. Então é muito importante a gente começar a encarar por isso que é filosófico. Filosófico é usar a razão, é entender. A partir do momento que eu adentro ao Espiritismo e que eu analiso as consequências morais que existem da minha sobrevivência após a minha morte física,
O que isso muda para mim? Eu posso falar um monte de coisa bonita para vocês aqui, da esperança, o mundo vai melhorar, mas toda vez que o Kardec pergunta aos espíritos como é que o mundo melhora, a resposta é a reformulação das instituições, mas na sequência vem outra. Quem reformula as instituições? Nós. E quando Jesus deixa de ser o Messias através do estudo do Espiritismo, e ele é um Espírito de luz que encaminha, nós não que precisamos e não vamos achar Messias. No mundo de prova e expiação, não existe o Salvador. Nós temos a responsabilidade, através da execução do nosso livre-arbítrio, da nossa própria salvação. E a nossa própria salvação, cada um fazendo o melhor de si, vai fazer com que esse mundo deixe de ser um mundo de prova e expiação e se transforme num mundo de regeneração. Então é muito importante que a gente pense nisso quando a gente vai fazendo qualquer atividade da Casa Espírita. Qualquer atividade do nosso cotidiano. E tem um outro livro, já viram falar desse livro? O Futuro do Espiritismo, de Leon Denis? É um texto grande, eu só vou dar. Ele fala o seguinte, que não vai ser os meios políticos, Leon Denis, esse livro foi feito logo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então ele escreve esse livro dizendo do que aconteceu com da Primeira Guerra Mundial e o que iria acontecer. Leon Denis, 1919 e 1920, quase 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. Ele fala que não serão os políticos que vão harmonizar o nosso planeta. Ele fala que a reforma interior e individual é o que vai harmonizar o planeta, é o que vai dar condição para o planeta se melhorar. É a nossa atividade, ele fala. E ele fala pior aqui, ó, as leis e os decretos e as convenções não bastam. O que ele está falando? A lei punitiva, ela controla, mas ela não educa. Não estou falando para não ter lei, ele também não está dizendo isso. Ele está dizendo que o que reforma é a educação, mas é a educação da sabedoria que Platão fala no livro República. E que Kardec diz que é a educação moral, é a educação da ética, a educação de como conviver melhor com nossos amigos, com os nossos seres humanos. É essa a educação que ele está dizendo aqui. O mesmo acontece com a liberdade, que só é possível caso seja aliada à sabedoria e à razão. O que ele está falando? Nós somos livres só quando somos sábios, quando eu consigo ter a razão e quando eu consigo entender até onde vai os meus atos, até onde vai a minha responsabilidade, onde começa a do outro, até onde eu tenho que fazer as coisas. Então, isso é muito importante e está lá no livro O Futuro do Espiritismo, que Leon Denis deixou para nós. É só um recorte, tá? E Allan Kardec, também lá no livro Espiritismo, Utilidades Práticas das Manifestações, ele coloca assim, ó. O Espiritismo possui outra utilidade, mais produtiva. É a natural influência moral que ele exerce. Ele aprova a patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo. Não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. O que ele está falando aqui? O Espiritismo por si só não vai fazer nada. Quem vai fazer somos nós. Ele é a terceira revelação, mas a terceira revelação sem o seu rebanho, a terceira revelação sem as pessoas que estão divulgando a terceira revelação, é a terceira revelação. O que adianta, pessoal, um livro numa estante, se ele não é lido? Pode ter os melhores ensinamentos, mas se ele não é lido, ele não traz a sabedoria. Eu ia trazer uma brincadeira para vocês aqui, eu esqueci, eu ia trazer um sabão. Ia perguntar, esse sabão sozinho aqui na mesa, ele vai limpar? O mínimo? O que ele precisa? Trabalhadores. Se ele não tiver trabalhadores, pessoas que engajadas de limpar, de doar, de querer estar junto, de acreditar no sentido de crença, acreditar que está trabalhando em nome da terceira revelação, que está fazendo a sua parte. Não estou pedindo para a gente fazer mais do que a gente pode, mas fazer o que a gente pode fazer. E reflexionar. O dia tem 24 horas. Quantas horas eu posso doar ao Espiritismo? Quantas horas eu posso doar para mim no estudo?
O que eu preciso fazer? Essa reflexão. Porque senão, não adianta pedir para o Espiritismo a salvação, porque o Espiritismo também não vai te dar a salvação, não vai nos dar a salvação. Tudo bem? Uma pergunta? Posso ir? E aqui antes da gente, pergunta, o que vocês acham? Está falando lá do Espiritismo, que está melhorando ou piorando o nosso mundo? Podem falar, o que vocês acham? Sem... Então ele está botando em evidência, né? O que acontece. O que vocês acham? Está melhorando ou piorando? Mas está melhorando pela lógica racional dos fatos ou pela minha fé? Porque eu li no livro. Vamos lá, espíritas, livres pensadores. Pelo nosso ponto de vista, né? Tem alguém de marketing aqui? Ou seja, jornalista? Quem é de marketing aqui? O que marketing vende? Posso falar que marketing vende pensamento? Ele vende pensamento, né? Vende pensamento. Uma das definições pode ser lá, marketing vende pensamento, né? Quando você entra nessa discussão, o que marketing vende? Eu estava vendo uma reportagem hoje, né? Da maior loja de venda de cachorro-quente americana. Vale mais de 1 bilhão, 100 anos de casa. E no começo da história, o judeu que estava criando aquela casa, fugido da Primeira Guerra Mundial, ele fazia o seguinte, lá em Nova York, ele contratava médicos para ir comer na barraca dele, porque as pessoas passavam e viam médicos comendo na barraca, eles achavam que aquilo lá é limpo. As pessoas iam comer, porque acreditavam que lá era limpo. E ele fala, antes de existir o marketing, eu já tinha uma estratégia de marketing. Eu atraía as pessoas vendendo um cachorro-quente de 10 centavos por 5 centavos para os médicos. Os médicos vinham, as pessoas vinham, certo? Feito isso, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando um pensamento na cabeça das pessoas. Pode vir comer aqui meu cachorro-quente de 10 centavos, mesmo que os outros seja 20, que o meu cachorro-quente de 10 centavos ele é limpinho. Pode vir aqui. Vamos então, é isso. Então, vamos pensar outra coisa. No mundo de prova e expiação, se eu como jornalista ou marqueteiro só falar de coisas boas, eu vou dar ibope? O que vocês acham? Então agora eu vou sair do marketing normal, vou entrar no marketing digital. Vocês conhecem Facebook, Instagram, TikTok? Você sabe que lá dentro deles tem uma inteligência artificial que ela fica olhando tudo que você está fazendo. Quando você instala ele, você não lê aquilo, e se você não der ok, ele não vai instalar, então você não é obrigado. Você é obrigado a instalar, você vai instalar. Então tudo que você estiver falando, fazendo, próximo do seu celular, ele está ouvindo. Eu já fiz esse teste, fiquei falando roupa de cama, roupa de cama, roupa de cama, daqui a pouco no celular da Paula aparece no Instagram uma loja de roupa de cama. Vocês podem fazer isso em casa se não fizerem, vai acontecer, tá? Então ele está ouvindo. Se você se sintonizar, eu não estou falando de espiritismo, estou falando de rede social, se você se sintoniza em discordâncias políticas, se você se sintoniza em briga, se você se sintoniza em confusão, se você se sintoniza em morte, ele vai conectar, por quê? O marketing da rede social, ele quer te dar tempo de tela. Há uma discussão muito grande hoje pela ética disso, porque está viciando as pessoas. Tempo de tela é tempo de tela na televisão que a gente tinha quando começou a televisão, agora é tempo de tela no celular. Ele está fazendo isso, só que é muito mais poderoso, porque você interage o tempo todo. Então determina uma força de vontade muito grande sua para não ficar pegando o bicho lá, né? Você olha em casa, está todo mundo olhando para o celular, ninguém olha mais. Porque antigamente as mesas eram assim, né? Você era numa casa antes da televisão, era assim. Depois ficou todas assim para a televisão, né? Hoje pode voltar a ser assim de novo, porque está todo mundo com o celular aqui, né? Ninguém nota a presença do outro, a maioria das vezes. Então, pessoal, isso é muito importante, entender o seguinte, para facilitar. Existe isso, e isso gera dinheiro, isso gera recursos, e isso é uma teoria material.
E isso hoje, essas pessoas que eu vou trazer para vocês agora, eles têm teorias dizendo o seguinte: a visão da realidade que nós temos através da imprensa e através do marketing é uma visão distorcida, porque existem interesses econômicos atrás disso. Vocês já viram a brincadeira ali do creme de leite, que na verdade não tinha leite? Vocês já viram essa brincadeira que a gente usa? Né? Que foi processado? Vocês ficaram sabendo disso? Eu não vou falar a marca. Sim, não tem leite. É esse aí. Então não tem leite. Era soro, né? E está lá escrito, mas está escrito aqui, numa letra que eu não enxergo agora com 50 anos. Imagina quem que enxerga aquilo. Então isso eu não estou demonizando, eu estou dizendo, por quê? Porque é o mundo material, que quer fazer que você consuma. Então é mais importante aparecer que é do que ser, seja nós ou seja o produto. Então esse é o tema. Nós precisamos entender isso com muita clareza, como espírita, entender esse raciocínio. Então esses senhores que eu trouxe para vocês, eles têm um site, né? Vou falar do que a BBC falou. Esse Hans Rosser, né? É um economista também, e ele coloca uma teoria ali, ó. A principal mudança dos últimos 200 anos, está olhando o mundo numa escala de tempo de 200 anos, tá? É que demos conta que esses problemas têm solução. Então ele fala, a primeira coisa que aconteceu nos últimos 200 anos é que o homem disse assim, eu consigo resolver os problemas sociais com a minha inteligência. Primeira coisa que ele fala. Há 2 séculos nem mesmo sabíamos que havia problema social. O mundo, quem dirá, cada vez está melhor. Ó, você acabou de falar. Então a primeira coisa que esse Hans fala, agora eu sei que tem problema. Que interessante, né? Há quase 200 anos atrás, o que os espíritos falaram para Kardec? Que era chegado o momento, porque nós tínhamos o quê? Capacidade o quê? Intelectual. Olha o que esse cara está falando. Tá? O que esse cara diz? Ele criou um livro, está em inglês lá, que ele falou assim, o mundo hoje que vocês estão vendo, a lente está distorcida. Ele fala, você tem que olhar o mundo por fatos. Você tem que olhar o mundo numa janela de 10 mil anos. Você tem que olhar o mundo numa janela de 200 anos. A mídia, eu não estou demonizando. O marketing, as estratégias te contam uma história de mundo com interesse atrás, um viés atrás. Então você tem que ir nos fatos. E a rede social piora essa situação. Por quê? Porque você escuta 2 ou 3 amigos falando, você acredita naquilo e você fala. Né? Eu não vou falar disso, pois ele fala também que isso tem muito a ver com a quantidade de depressão que está acontecendo hoje, está totalmente ligada às redes sociais. Esse é um outro dia, a gente pode marcar um bate-papo com isso. Então, o que ele fala? Eu não vou colocar aqui, mas ele coloca 200 mil anos aqui e vem trazendo fatos. E eu vou brincar com vocês com um pouquinho do livro dele. O próximo é esse cara aqui, o Steven Pinker, também vai receber um prêmio Nobel. Ele criou um livro, está traduzido já para português, Os Bons Anjos da Nossa Natureza. É um livro assim, ó. Esse cara pesquisou, nos últimos 10 mil anos, todas as pessoas e a transformação que essas pessoas fizeram na humanidade. Quando ele começa a contar, a gente desacredita. Da quantidade de bondade que esse homem acha no nosso planeta. Da quantidade de transformações que hoje são capazes de nós termos. Eu deixei a apresentação aqui, tá? Se alguém quiser depois, ela está aqui. Que nós temos capacidade de ter. Só que é um livro, pessoal. Eu fiquei sabendo essa semana que isso aqui é um dos livros de cabeceira do Rossandro. Tá? Ele tem até um vídeo no YouTube que ele fala. Ele usa esse livro para tirar justamente essa ideia que o mundo está piorando. Ele também usa esse livro. Então, a primeira pergunta para vocês. A pobreza no mundo vem diminuindo ou aumentando? O que vocês acham? Então, somos um mundo aqui pós-pandemia. Tem mais pobre ou não? Hã? Não, mas tem, assim, a pobreza no mundo ela é dividida assim, ó. Pessoas que vivem com menos de $1,50 por dia, pessoas que vivem com menos de $10 por dia, pessoas que vivem com menos de $30 por dia. Essas são as escalas de poder. Se você vive com mais de $30 por dia, você já não é tido como pobre para a ONU. Tá? O que vocês acham? Está diminuindo.
Se você olhar o verde são as pessoas que vivem com menos de 30 dólares. Em 1950 começa a transformação da humanidade. Pós-guerra, a humanidade começa a ter alta tecnologia, começa a surgir a ONU, Declaração Universal dos Direitos dos Homens, depois da guerra, lembra disso? O mundo acorda, em 1950 mais ou menos, para a necessidade da vida em comunidade. Começa a acordar. Então você vê que todas as curvas, elas descem. Isso é Our World in Data. Isso é um site oficial de governos. Se vocês olharem uma comparação dessa estatística aqui que vocês estão vendo, que de 91% foi para 85%, 75% foi para 62%, de 65% foi para 40%, e hoje só 9% da população mundial ganha menos de $1,50 por dia. Gente, eu não estou falando que os problemas estão resolvidos. A pergunta é bem simples: está melhorando ou está piorando? Eu estou aqui para mostrar para vocês que o livro dos Espíritos está certo, com fato, não com crença, com razão. Está melhorando. Tem muito o que fazer, porque esses 9% estão na África, em algumas regiões dos países subdesenvolvidos. Só para vocês compararem o nosso mundo, vocês acham que a Suécia é um país rico? É um país, um dos mais ricos do mundo, a Suécia. Hoje, o mundo hoje, se eu tirar uma foto do nosso planeta e pegar os indicadores econômicos da Suécia, é a Suécia de 70 anos atrás. É o mundo de hoje. Só para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, obviamente, se fala muito, né? O último dado dele fala que o mundo precisa avançar muito, mas já começou a mudança. Olha só, pessoal, em 1820, 1850, nem media o outro negócio, o outro começa a medir em 1950. Olha só. Quando surge a Revolução Industrial, quando começa a ter um emprego, quando começa a surgir, obviamente começa a melhorar a humanidade. Eu estou falando de fatos materiais aqui. Começa a ter mais emprego, as pessoas começam a trabalhar, começa a ter saneamento básico, a inteligência do homem começa a atuar. Isso tudo está no livro dos Espíritos. Nós vamos saber encontrar isso, essa realidade, dentro de indicadores. Não através do que pessoas me dizem, não através do que as pessoas falam, mas eu vou atrás dos fatos. Kardec fazia isso. Ele não ouvia, ele ouvia, analisava, raciocinava e ia buscar fato que comprovasse a teoria. Isso não é só para comunicação. Isso é um processo científico, racional, que nós temos que usar no nosso dia a dia. Principalmente nesse mundo onde todos nós estamos vendo a caverna. Próximo. Né? Vocês acham que tem mais pessoas vivendo em democracia ou regimes autocráticos? Eu falei uma coisa para vocês, esse pesquisador lá, o Hans, ele fez o seguinte, ele entregou isso para ministros de Estado, e todos saíram respondendo, ele comparou a resposta dessas pessoas com a resposta de macacos, totalmente aleatória. E os macacos tiveram a impressão que o mundo era melhor do que os ministros, presidentes e secretários da ONU. O que ele comprova é que as pessoas não estão vendo os fatos, estão se movimentando através de histórias que estão sendo contadas e não estão indo atrás da verdadeira realidade. Por isso que o nosso mundo é tão cheio de fake news. Porque você precisa comprovar aquilo. Você precisa comprovar aquele negócio. Não adianta pegar e passar. Qual é a realidade daquilo? Então, toda vez que você vê vermelho aqui naquele mapa, é de 1789. Eram regimes autocráticos, onde não se tinha eleição. Embaixo, tira o vermelho, a partir de lá são todos, o azul é a melhor, né? Que tem mais segurança, mas assim, esses são os tipos de governo que nós temos no nosso planeta. O que ele diz? Hoje, no nosso planeta, nós temos 3 bilhões de pessoas que são regidas por governos democráticos. Isso é uma evolução. Só não temos mais, aqui eu não estou discutindo certo ou errado, é porque na Índia, na China, tem 1,7 bilhões de pessoas. E é um regime autoritário. Tanto que você vê que a China está vermelho lá. Né? Que é no regime autoritário. Aqui eu não estou discutindo o modelo político, hein, gente? Eu estou falando o seguinte, eu busquei isso porque está no livro dos Espíritos isso. Então, pessoal, vamos começar a crer que está melhorando.
poderíamos fazer mais rápido, vocês concordam? Mas o mais rápido, volto a dizer, não depende de um salvador. O mais rápido depende da minha execução, da minha sabedoria na execução das atividades do meu dia a dia. Quanto eu vou ceder a certas coisas? Eu tomei uma lição de moral uma vez na mocidade, vou contar para vocês aqui. Até ele veio aqui para uso de uma época. Eu era viciado em Fórmula 1. Eu não perdi uma Fórmula 1. Adorava a Fórmula 1. Ou ia pela empresa ou pagava uma fortuna e ia. E aí eu falei com ele um dia. E esse menino falou para mim assim, eu trabalhava na Unilever, eu era trainee. Falei, pô, que legal. Pô, mas eu saí da Unilever. Falei, por quê? Porque o que está escrito no rótulo, né, não é realmente... O que está feito na embalagem, está escrito no rótulo, e o que é o produto não é igual. Eu não quero compactuar com isso no mundo. Aquilo me doeu tanto. Aí já me machucou. Aí falei, poxa, esse cara tem essa visão e eu aqui estou fazendo o quê no centro, como presidente? Né? Aí depois passou um tempo, fui conversar com ele, pô, eu sou viciado em Fórmula 1. Ele falou, eu não gosto de Fórmula 1. Ele falou, por quê? Ele falou, é um monte de suicídio involuntário correndo em volta, discutindo, gastando milhões de reais, para quando algum deles morrer, dar trabalho ao plano espiritual. Eu nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1. Então, eu estou brincando com vocês, mas é isso que a gente precisa começar a entender. Né? Por exemplo, eu brinquei com a Paula ontem, ela foi ver Top Gun, ela é apaixonada pelo Tom Cruise, né? Ah, vocês já assistiram? Ela chorou do começo ao fim. Eu falei, Paula, legal, mas o que são os pilotos? São assassinos? Suicidas involuntários? Essa não dá pra mentir. Essa não dá pra mentir porque num filme botaram os caras de 25 anos e ele tava igual os caras. Eu acho que ele tem pacto com o diabo. Mas assim, pessoal, a gente tem que começar a exercitar isso. Porque o que ele está fazendo lá? Quando ele derruba um avião, ele mata uma pessoa. E a gente tenta coisificar isso, fala, caiu um avião. Não caiu um avião, ele matou uma pessoa. Quando ele solta uma bomba num lugar, um piloto de caça, ele explode um monte de gente. Ah, ele estava sob comando. Não estou discutindo isso, mas explode um monte de gente. Então, na verdade, o que ele é? Suicídio involuntário ou voluntário. Entendeu como ele vai? Ele está matando pessoas. E vendo um filme lá, e a gente assiste isso. Eu não estou mandando não assistir, gente. Não é para a gente morar no mosteiro, não é isso. Estou convidando a gente, porque o que é a extinção, pessoal? Já estou terminando, tá, Silvia? Não, tá ótimo. O que é a extinção, pessoal? E eu pensei nisso, vi até uns... A extinção que o Espiritismo traz é a extinção do velho mundo. Que é esse mundo aí que a gente viu. Isso vai ser extinto. Porque mesmo que tudo acontece, vai cair um meteoro aqui e vai acabar com esse planeta Terra. E a Rosana vai deixar de existir, eu, Valdeli? A gente morre de medo, eu concordo. Ninguém quer morrer, né? A gente precisa entender que a gente é muito mais do que esse corpo físico. Se a gente não entender isso, vai ser muito difícil a gente conversar com outras pessoas pelo Espiritismo. Não estou falando de fanatismo. Mas se eu não tenho um produto, você que é de marketing, se eu não conheço bem o meu produto, como que eu vendo o produto, Washington? Se eu não sei a especificação do meu produto, se eu não conheço o meu cliente que entra por essa porta, se eu não escuto o cliente, se eu não adapto no que é possível, não estou falando para fazer espiritismo à moda da casa, mas se eu não adapto um formato que seja palatável às crianças, seja palatável ao jovem, seja palatável ao adulto, eu não formato cursos para que eu explique como que é esse produto, como que a gente quer que esse produto seja vendido? Se eu não coloco esse produto na mídia social, se eu não contacto os clientes, né? Uma coisa que eu aprendi numa casa espírita super legal, todo mundo que entrava lá na ficha deixava o celular, matava, fazia um grupo de WhatsApp agora e vai avisando as pessoas, você vai mexendo as pessoas. Pô, a pessoa não foi na casa 2, 3 vezes, quem da casa liga e perguntou, oi, você não veio? Sentimos sua falta. Ô Beto, como é que você aprendeu isso? Eu fui olhar uma igreja evangélica. A igreja evangélica faz isso. Ah, mas eles têm outra visão. Eu não estou discutindo. Estou discutindo
A recepção e a forma que se recebe as pessoas. A gente ficou, e eu posso falar, no espiritismo, muito assim. Cada um é cada um pode fazer o que quiser e tudo bem. Perfeito, gente. A gente precisa começar a ser mais amigo no sentido da amizade. Se abraçar, fazer eventos na casa espírita, café, chamar as pessoas, buscar, conversar, abrir os problemas da casa espírita como vocês estão fazendo, abrir e conversar. Propor soluções. Uma não vai funcionar, duas não vai, três, mas uma vai. E quando funcionar, vocês vão ver que dá o próximo passo. Mas precisa. Mas para isso a gente precisa de engajamento. A gente precisa de pessoas que querem. Ah, eu não consigo ter 20, eu tenho 5. Pô, que essas 5 sejam as melhores. E adapta ao trabalho a tua capacidade que você tem. Se tem 5 pessoas, é esse trabalho. O dia que eu tiver 20, eu vou ter esse trabalho. Demanda e oferta. Junta isso na casa espírita. Pense em uma forma de fazer isso. A gente tem o melhor produto. Outra coisa que eu vou falar. Apesar da gente, o mundo está melhorando. Apesar das nossas falhas, que não tem problema. É falha de espíritos que estão aonde? Na terceira ordem, vocês concordam? O mundo de prova e expiação. Eu não quero culpa. Quero realidade. São espíritos que nós vamos falhar, a gente vai errar, a gente vai buscar, a gente vai errar. Por isso que a gente precisa estar um com o outro, precisa estar conectado um com o outro. Porque se a gente não estiver conectado um com o outro, a gente não vai conseguir. Ninguém, como eu disse, ninguém vai salvar uma casa espírita, como ninguém vai salvar o planeta, como ninguém vai salvar o país. Quem vai salvar vai ser a coletividade. Porque se não fosse assim, não teria a lei de sociedade. A lei de sociedade é para mostrar para nós que a gente é mais forte junto, trabalhando num objetivo comum. Para a gente terminar. Aqui só para vocês verem como a população do mundo cresce. Você vê o vermelho, né? E você vê que a população do mundo cresce, mas esse 1 pouco bilhão ele continua em autocracia. Mas você vê que começa a surgir governos democráticos aqui. Né? Você vê a curva de crescimento da população. Aí tem um monte de coisa legal, tá? Ele faz um cálculo muito interessante. Você sabe quantas pessoas já viveram no planeta Terra? Ele faz esse cálculo. Temos 7,3 bilhões hoje. Quantas pessoas vocês acham que viveram desde o primeiro homem até agora? Ele fez 87 bilhões de pessoas. Pessoal, não vamos falar que o Beto disse que tem 87 bilhões de espíritos aqui desencarnados, porque tem imigração de espírito, migração. Mas já passaram corpos físicos pela Terra, segundo esse estudo desse senhor aqui, 87 bilhões de pessoas. Porque ele usa esse cálculo para saber a capacidade do planeta de absorver gente. Então, desde o que se entende que tem a história lá até agora, ele disse que são 87. Se 87 é 180, eu não sei, mas ele fez uma conta lá e é um poder de ordem de grandeza. 10 vezes o que nós temos hoje é o que já passou de seres vivos, de seres humanos aqui por esse planeta. Tá? Quantas vezes nós perguntamos também? Então, para ver nós também, né? Nós estamos contando, estamos roubando, né? É verdade, são corpos físicos, né? Não são... Pessoal, para terminar, isso aqui também é uma coisa que ele coloca, e aqui outra pessoa, que é o Bob Duff. Ele fala assim, voltar para a caverna. Na caverna existe a percepção, que é a sombra que vocês estavam vendo. Existe a realidade. Platão e Sócrates sempre bateram muito disso. O mundo da percepção é o mundo que você sente. E eles diziam sempre que esse mundo, para nós, ele é muito complicado, porque é o mundo da emoção. É um mundo onde a emoção distorce a realidade. Eles diziam que a sabedoria, ela vem da compreensão da realidade. Não pelos sentidos materiais, mas pelo divino, pelo supremo. Então, quando você consegue ter essa visão, essa percepção de algo maior, você melhora a sua percepção do mundo. E você acha a razão para a sua existência. Se vocês pegarem o livro Fédon de Platão, se vocês pegarem a República, ele fica batendo nessa tecla. Eu falei, por isso que o Kardec, deveria saber isso de cor, né? Colocou lá no começo do Livro dos Espíritos
as coisas. Por quê? Porque eles batem muito nessa tecla entre o mundo material, que ele chama mundo da percepção, e o mundo real. Então a gente precisa agora, pessoal, perceber por quê. O mundo da percepção está para nós na rede social, o mundo da percepção está para nós em todas as mídias, está na conversa que eu tenho, mas e o mundo real? A gente precisa, mas o mundo real ele só vem através do quê? Do autoconhecimento, né? Que é outra coisa que eu quero deixar para vocês que eu pesquisei, tá bom? O conhece a ti mesmo não foi Sócrates, tá? Conhece a ti mesmo é antes de Sócrates. Ele está lá, já falo do Parthenon, ele está lá escrito em grego lá. Sócrates, inclusive, quando vai lá, que ele diz, quanto mais sei que nada sei, é quando ele questiona lá é o Delfos. Ele questiona lá, nesse templo de Delfos, e ele sai com essa coisa, conhece a ti mesmo, e aí ele usa essa discussão. Então assim, não foi Sócrates, tá? Tanto que no Livro dos Espíritos está dizendo assim, como se dizia um filósofo grego, se eu não me engano. Ele não fala que é Sócrates, tá? Eu já vi palestrante falando isso, por isso que eu sempre aviso, não é, o conhece a ti mesmo não foi Sócrates, nem Platão. Foi antes. Então, pessoal, e não tem o nome, tá? Eu também procurei e não achei. Então, pessoal, é muito importante perceber isso. Que a gente precisa, e hoje existem cientistas chamados neurocientistas, dizendo que justamente essa dificuldade entre a percepção dos sentidos e a realidade está tão desconectada, por isso que a gente vive na depressão. Por isso que a gente vive com essa discussão. Essa hiperinformação, essa quantidade de coisas que a gente recebe a todo momento. Acontece uma coisa, você sabe, acontece e você precisa estar conectado, precisa saber de tudo. Isso está trazendo, desde as crianças até os mais velhos, essa depressão. Pessoal, a tecnologia em si ela é neutra. Tá? É como a energia nuclear. A energia nuclear em si ela é neutra. Ela pode gerar eletricidade, mas pode explodir a humanidade. O celular é a mesma coisa. Que bênção que é, por exemplo, nós temos parentes no exterior, dá 2 cliques, falar com a pessoa, ver ela. Olha que coisa maravilhosa. Agora, se eu passo 9, 12, seu celular te mostra isso, tá? 12 horas, 8, 7 horas na tela, eu estou com um problema. Eu vou ter problema físico, vou ter problema nos dedos, não sei se você sabe que já tem gente com problema articular, vou ter problema psicológico. Então, é isso, tá, gente? Então a gente precisa ter bom senso até nisso. Mas a nossa percepção da realidade, ela está devido a isso. E a gente não vai poder esperar, pessoal, que como disse Leon Denis, que saiam leis punitivas, que obrigue, que diga. A gente não precisa disso. Nós somos espíritas. A gente precisa entender que essa realidade que a gente tem, ela só vai vir com fatos. Ah, Beto, mas poxa, eu não sei falar outra língua, como é que eu vou ver? Gente, traga o tema na cabeceira de uma discussão espírita, diretores da casa em estudo, e discutam o tema à luz do Espiritismo. O Washington falou uma coisa que até hoje eu lembro. Lembra, Washington, a gente falava? O que Kardec fazia? Ele não levava um jornalzinho ou revista debaixo do... Quando não tinha comunicação, o que o Kardec fazia? Abria o livro, a revista, lia uma notícia e eles debatiam aquela notícia à luz do Espiritismo, da ótica espírita. Qual o problema da gente fazer isso na casa? Podemos pegar os livros e estudar, mas por que não trazemos? Não é só na palestra pública, mas no estudo. Por que não exercitamos como amigos na casa espírita essa discussão, onde a gente vai discutir ideias? Não vamos discutir pessoas. Se discutir pessoas vai dar briga. Discutir ideias, qual é o ponto de vista da Rosana, eu cresço com o ponto de vista dela, podemos não concordar, mas vamos colocar ponto de vistas, vamos discutir o tema. Isso enriquece. Eu estou falando para não estudar o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, gente. Estou dizendo que existe uma outra forma também de usar a casa espírita para outras coisas. Obviamente, a pessoa tem que conhecer o espiritismo para fazer isso. Senão, como é que você vai fazer uma discussão sobre a doutrina espírita se você não conhece o espiritismo? Não é para qualquer pessoa, tem que conhecer. Mas vamos trazer esse tipo de trabalho também. Isso ajuda. As crianças adoram. Os jovens, mais ainda. Temas atuais. Fala de alcoolismo. Fala de gênero. Qual o problema? Ah, eu não sei falar. Acha quem sabe, faça a discussão. Pessoal, cada 4 crianças, 25% vai ter uma discussão de gênero. Eu não estou discutindo se está certo ou errado, tá, gente?
Vai ter. Ou a casa espírita está aparelhada para receber isso, ou não vai conseguir. Aí não vai ter jovem mesmo. Entenderam o que eu estou falando, pessoal? No Paulo Estevam eu perdi um menino, ele entrou lá com 9 anos, com 13 anos ele falou que queria ser mulher. Ele começou o processo de tomar hormônio, foi no Hospital das Clínicas, começou a transformação, hoje ele é mulher, operado. Ele parou de ir no centro. Por que ele parou de ir no centro? Porque provavelmente a gente não soube tratar ele. Porque ele ia de saia. O cabelo era homem, ia de saia no centro. A gente precisa saber tratar isso, mas isso só vai saber o dia que a diretoria se debruça sobre esse assunto, gasta um tempo e pensa esse novo mundo. 2 pais e um filho não vai receber na infância? 2 mães e um filho não recebe na infância? Como a gente vai fazer? Então, são discussões de um mundo que está aí para nós, que está melhorando, mas as discussões estão trazendo. A gente precisa ter, e olhar o espiritismo, como é que a gente faz? Eu lembro de uma discussão que a gente fez uma vez, você lembra disso? A gente falava assim, só existe uma raça, a raça humana. Só existe um gênero, o gênero humano. É o que a gente falava. Agora, como é que a gente vai se posicionar? As convicções de cada um é uma coisa, mas como a casa se posiciona? Aí a diretoria que decide isso. Mas precisa saber, porque vai adentrar. Vai adentrar, se já não entrou. Vai ter alcoolismo, droga. Não é para ter uma fazenda, não é isso, mas como a gente se aparelha, onde estão os cursos, tem um monte. Se começa a se aparelhar, as coisas começam a aparecer. Então é uma reflexão, cada casa vai achar seu caminho. Eu não acho, como o mínimo está fazendo 80, vai fazer mais 80. Tem momentos de redução, momentos que aumenta, momentos que brilha mais, né? Momentos que está lá, está assim, mas sempre vai brilhar. Como todas as casas. Agora, se tem uma diretoria formada, uma discussão acontece em cima da doutrina dos espíritos, as pessoas estão engajadas, que sejam 5, que sejam 10, sejam 50, vai sobreviver. E eu não tenho dúvida, pessoal, que essa casa aqui vai ser não 80, mas mais 160 anos. Tá? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Passei do horário, Silva, desculpa. Mas eu acho assim, pessoal, a única coisa que a gente não pode ter nesse momento, eu falo porque eu também no Paulo Estevam também tenho problemas, né? É saber o seguinte, nós temos casas irmãs, nós temos amigos, nós temos um movimento espírita, nós temos uma região aqui que é muito legal, que as casas não competem entre si, elas se ajudam sempre, estão discutindo. A gente consegue juntar aí 6, 7 casas para discutir, pessoal. Então, assim, por isso que eu gosto muito de estar na USE, porque se não fosse a USE eu não conheceria o Mínimos, não conheceria o Jesus Maria José, não conheceria o Estrela da Paz, o Apóstolo Mateus, todas as casas, o Henrique de Castro. Mas mais do que isso, uma casa espírita, ela não é feita pelo tijolo, ela não é feita pelos estatutos, ela é feita por vocês, ela é feita pelas pessoas, pelos trabalhadores, para as pessoas que põem a mão na charrua. Então, espero que vocês sejam muito felizes, que essa casa cresça cada vez mais. E muito obrigado pela oportunidade. Claro, trouxe você para isso. Eu sou o pior de todos, mas é o seguinte, essa dita pobreza, quando você falou certo na altura do tema, vamos dizer só o Brasil, vai não ser mundial, porque o negócio vai longe, até meia-noite, então não pode. Então, eu pergunto, assim, generalizando rapidamente, por porcentagem, no Brasil, a taxa de pobreza diminuiu? Qual seria, mais ou menos hoje, considerar a taxa de pobreza? Eu não vou saber funcionar no site, mas diminuiu. Diminuiu. Em porcentagem, 200 quantia X não tem? Não, tem, mas eu não sei de cabeça. Mundial foi isso aí. Mas o Brasil também. O único lugar no mundo que não diminuiu a fome foi na África. O único lugar que não diminuiu a fome no mundo é... Que não diminuiu? Não diminuiu. Uhum. É na África. Tá, existe outra forma de formular a pergunta, mas é claro, hoje não dá. Bom, mas é por isso que eu digo, nós espíritas temos que sempre estudar, né? Pesquisar para que possamos ter um entendimento bom, inteligente e saber o que estamos falando e ter os conhecimentos dos princípios básicos da doutrina no geral. Só isso. Obrigado. É você, Silvio? Quem que segue? Acabou. Obrigado, viu, gente?